Olá, pessoal. O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, foi declarado vitorioso há 3 dias. Ele é o presidente eleito dos Estados Unidos. O oponente, o presidente Donald Trump, do Partido Republicano, não aceitou a derrota e judicializou a eleição. Que rumos vai tomar a política americana, essa eleição dentro dos Estados Unidos e para o mundo? Quais são as consequências internacionais, inclusive para o Brasil? Esse é o assunto do mundo político de hoje. Eu vou conversar com Davson Belém Lopes, que é professor de Política Internacional e Comparada da UFMG. Tudo bem, Davson? Prazer falar com você outra vez. Ótimo revê-la, Vivian. Tudo bem? Davison, a transição entre os governos Trump e Biden foi oficialmente bloqueada pela Casa Branca por um órgão que se dedica a essa decisão da transição, que é prevista lá em lei, né? Que impacto esse impasse pode provocar nos Estados Unidos? E nós sabemos que os Estados Unidos, quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa no resto do mundo e internacionalmente também em decorrência, né, como consequência. Vivian, eu diria que esse último ato ele vem somar-se a uma série de novidades do ponto de vista institucional que este processo eleitoral dos Estados Unidos proporcionou aos observadores. Com muita perplexidade que cientistas políticos, jornalistas, analistas de várias angulações e matizes têm acompanhado o que está se dando. A rigor, os Estados Unidos são um tipo de democracia muito baseada nos procedimentos. Essa carga procedimental, institucional, talvez seja a essência do processo democrático nos Estados Unidos. É o que eles pensam como democracia, ou seja, o respeito a certos ritos, a certos procedimentos, é o que gera igualdade na esfera pública, pois é justamente esse respeito aos ritos que está sendo posto em xeque agora pelo presidente incumbente Donald Trump e pelo Partido Republicano, que deixa a gente um pouco estarrecido. Há alguns membros do partido que têm também entoado esse coro, têm falado em fraude e têm colocado obstáculos para a sucessão presidencial. Então, você diria que isso é um desafio à própria democracia americana, o que está acontecendo. Exatamente. E claro, né, Vivian, por contaminação, as democracias do mundo é um exemplo que estabelece um precedente muito ruim. O que acontece nos Estados Unidos, uma democracia bissecular, um país que é o mais rico do mundo, um país tão sofisticado em vários aspectos, isso gera eco em outras partes, não fica restrito à América do Norte, não. Agora, o Trump ele anunciou durante a campanha que ele faria o que ele está fazendo. Não teve até agora, parece que nenhuma surpresa. Que ele questionaria a derrota, ele pôs em dúvida o sistema eleitoral, ele pôs em dúvida o sistema de votação pelo correio, ele disse que judicializaria o resultado, porque, na verdade, ele já sabia que ele podia, que ele corria realmente o risco de perder a eleição. Faz parte de um figurino, você diria que faz parte de um figurino político que vai além da própria derrota, de uma reação à derrota, mas a atitude dele tem a ver com um figurino populista, de direita ou de ultradireita, que faz parte desse movimento internacional? Até porque nós tivemos aqui ecos também desse tipo de comportamento. É verdade. Vamos lá. Você sabe que há uma tradição nos Estados Unidos de o presidente que está deixando a Casa Branca, ele faz uma cartinha para receber quem está chegando. Então, no dia 20 de janeiro, em teoria, o presidente Biden deveria estar lendo uma carta redigida pelo Donald Trump. E nessa carta, uma lauda, muito sinteticamente,
o presidente que está deixando a Casa Branca, ele coloca ali os seus votos, algum ensinamento que tenha sido mais importante, alguma palavra de otimismo, enfim, algum encorajamento. Note que, 4 anos atrás, o Barack Obama fez isso, e nessa carta constava, num dos parágrafos, a recomendação para o Trump para que ele respeitasse o rito democrático e entregasse a presidência, quando saísse, num estado melhor do que recebeu, e a democracia ela mais pulsante, mais vibrante ainda do que ele a recebeu. É engraçado notar isso. O Obama, de certa maneira, parece que ele teve uma premonição ali. Ele viu que isso podia acontecer e que Trump poderia minar as fundações da democracia procedimental estadunidense. Não é? Agora, de fato, você também tem um ponto precioso. É parte de uma coreografia desse populismo de extrema-direita. Tudo foi anunciado, não tem nenhuma novidade. A verdade é que 5 meses atrás, as pesquisas começaram a indicar favoritismo de Joe Biden. Então, Trump teve 5 meses, a rigor, para pensar numa forma, no caso, está sendo uma forma teatral, uma forma estridente, de fazer, enfim, reagir a esse desafio que lhe foi imposto. Não é? Ele teve tempo para pensar e ele está executando agora. É bem possível que outros líderes ao redor do mundo venham seguir os seus passos. Aqui no Brasil, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro já tem feito esse discurso questionando os procedimentos, porque quando se questiona urna, a gente está questionando procedimento, é como opera a democracia, e nos dias que correram desde o dia da eleição, dia 3, ele também se pronunciou mais de uma vez a esse respeito, não é? Inclusive prometendo que vai reformar o nosso sistema eleitoral. Cobrando também o recibo do voto. Né? Isso é terrível. Né? E o que eu achei mais interessante, me permita, é que no dia 4, salvo engano, eu acho que foi no dia posterior ao do Election Day, né, da eleição, ele disse que há atores estrangeiros com interesses no Brasil que poderiam fraudar o nosso sistema e que, portanto, era preciso pensar em mecanismos para defender o processo. É uma menção cifrada a um país como a China, que, segundo ele, são países que têm interesses no nosso agronegócio. Não é? O país que mais compra nossos produtos é a China. Então, é muito interessante e provocativa essa menção. Apesar da derrota, o Trump ele teve uma votação estrondosa. Na verdade, a votação americana, esse ano, nos Estados Unidos, ela foi notável, não é? A maior da história. O Biden foi o mais votado da história, em termos de números, de milhões de votos, e o Trump também, ele foi o segundo mais votado. Não é? Isso é muito significativo, porque ele tem muito voto, a distância entre eles é pequena, esperava-se que fosse maior. Então, existe uma polarização grande, não é? Dentro do país. Além disso, parte do Partido Republicano tem manifestado apoio a ele, né? Ainda figuras expressivas, mesmo que outras figuras expressivas não tenham, pelo contrário, tenham reconhecido a vitória do Joe Biden. Né? Agora, esses fatores é o que estão fazendo o Trump subir a aposta e até onde ele pode esticar essa corda. É interessante notar que o Trump ele tinha uma eleição muito bem encaminhada para si. 5 meses atrás ele era o favorito, ele liderava, não é? A pandemia muda o jogo. A pandemia foi a casca de banana. E as escolhas que Trump faz, elas se provaram equivocadas do ponto de vista eleitoral, muito claramente. Não há, do ponto de vista sanitário, dúvida disso também. Com 240 mil mortos quase, não há como defender essa escolha. Mas é a pandemia barra economia? Pois é, mesmo economicamente, é muito questionável, porque
O que as evidências na literatura começam a apontar é que a recuperação rápida ela vem quando há uma tentativa de supressão da curva, né? Como alguns países na Ásia fizeram, é suprimir a curva de infecções. Esse é o caminho mais rápido para a volta da economia. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora não é exatamente a recuperação nos níveis normais, de normalidade. É uma recuperação em relação ao fundo do poço que se alcançou. Entende? Assim, o patamar de comparação ele é o de uma economia que desabou, que declinou e agora começa a voltar. Mas o caminho talvez mais inteligente, mais interessante, a julgar pela experiência dos asiáticos, teria sido a de um controle da curva, uma tentativa de aplacar o novo coronavírus e aí sim começar a tracionar com mais vigor, com mais força, com mais velocidade. A economia dos Estados Unidos ainda vai sofrer no ano de 2021. Esse é um dos pontos que têm sido levantados e até uma advertência para o que deve acontecer com o Biden no início da sua gestão. Ele terá sérias dificuldades, vai ter que lamber as feridas ainda um tempo, cicatrizar as feridas. Essa é a minha questão seguinte, né? O Biden faz um discurso no sábado, né? Quando ele tem a vitória dele reconhecida pelos veículos de comunicação, que tem esse papel nos Estados Unidos, né, de somar lá os votos dos estados e declarar quem é o vencedor, ele faz, a primeira coisa que ele fala é em unidade, porque, afinal de contas, é o país rachado. A oposição, os ultraconservadores que elegeram Trump, que tem voz, que dão voz e dão mais cara ao lado do Trump, podem ser o primeiro grande adversário, ou como você está dizendo aí, não são eles, é a economia, é a pandemia e as medidas que ele tem que tomar e as dificuldades que tem. Quem é o primeiro adversário? Tem tantas, né? De fato, é curioso, assim, vendo as curvas, vendo a ciência política por trás desse processo. O Trump ele nunca baixou muito a sua aprovação ao seu governo, não baixou de 40%. É muito impressionante, ele foi consistente o tempo todo. Mas ele chegou a ter, 47, 48, se aproximar da vitória. E na reta final ele perdeu pontos, mas como ficou demonstrado pela urna, ele tem um apoio ainda muito considerável, não é? Como você mesma citou, é o segundo estadunidense mais votado da história. Tem um patrimônio de 70 milhões de votos, num sistema eleitoral em que o voto ele não é obrigatório, então isso é muita coisa. As pessoas deixaram o seu trabalho, se mobilizaram, pegaram filas enormes porque era o que estava acontecendo nos Estados Unidos, circunstâncias adversas para mostrar o seu apoio. Foi uma eleição que mobilizou muito as paixões. Então a gente está lidando de fato com um cenário de polarização e são antitéticas as posições. Não é fácil gerar essa síntese que o Biden vai buscar. O discurso dele, até mobilizando referências religiosas, né, Vivian? Portanto, eu acho que você está na pista certa. Ele várias vezes fala de Bíblia, faz citações. A sua vice-presidente, a Kamala Harris, o trata como aquela pessoa que ia curar os americanos. Né? Esse termo foi usado e tem uma conotação religiosa, né? De curar, de cura. Então, esse vai ser, de fato, um dos focos. Tentativa de dialogar, de fazer pontes. E, certamente, a ala mais endurecida, não é? A ala mais radicalizada, ela não está disposta a negociar os seus pressupostos. Mas tem uma massa que flutua, uma massa de indecisos, não é? E de independentes, que é um fenômeno muito dos Estados Unidos, né? Indivíduo que não está nem de um lado nem do outro, que flutua. Ele vai tentar dialogar com essa turma para ter maiorias nas eleições de meio termo, como eles chamam, daqui a 2 anos,
conquistar a maioria folgada, de repente, no Senado. Ele precisa de uma maioria folgada, de ter 60 dos 100 assentos para passar reformas. Do contrário, ele vai ficar refém de um E os Senado. resultados não indicam isso lá, né? Tem, Não vai tá ter. empatado e não tem um prognóstico muito positivo, né? Em Exato, relação a empate. O melhor dos cenários é empate, o melhor dos cenários é 50-50 com o desempate para vice-presidente, né? A Harris. Mas para passar as grandes reformas tem que ter 60, tem que ter maioria qualificada. Então, o cenário não é promissor. São 2 primeiros anos muito difíceis que ele vai ter. E a economia, né, Vivi? Assim, a economia. Uma economia que patina, Pois é. desemprego alto, e a perspectiva estrutural de robotização, né, de automação dos empregos, a ameaça que a China passa a representar, a indústria chinesa com peso enorme, Pois a é. fronteira tecnológica. Aí eu queria que você analisasse esse grande desafio do ponto de vista da economia, porque o Trump ele adotou uma política focada em princípios nacionalistas, protecionistas, não é, construiu um discurso anti-China, enfim, adotou o bilateralismo, né? Privilegiou o bilateralismo. Esse cenário que está agora, o que Biden vai fazer diante dele? Não é? Porque o que se espera é que seja exatamente o contrário, né? À exceção da China, eu estou errado. Enfim, como é que ele vai agir e como que as decisões para os Estados Unidos para resolver os problemas internos da economia americana vão impactar na política econômica externa. E, pois é, né? Assim, a expectativa do mundo talvez seja de uma reversão do curso de ação. E uma análise mais fria vai mostrar que é difícil uma guinada nesse quesito. O jogo que Biden vai ter que jogar, ele foi todo redefinido, redesenhado pelo Trump. Impressionante. O Biden vai governar nos 2 primeiros anos, pelo menos, eu acho, usando uma camisa de força. Porque o Trump reposicionou os Estados Unidos em vários aspectos. É preciso reconhecer isso, não é? Claro, o eleitorado entende que foi mais para o mal do que para o bem, mas ele mudou o centro de gravidade, questão da China, por exemplo, de forma muito importante, né? Ele redesenhou a política externa dos Estados Unidos. Havia antes uma postura mais condescendente, uma tentativa de coexistência pacífica, quando não harmoniosa, mas pelo menos pacífica. E o Trump engajou, o Trump tentou fazer um enfrentamento, tentou fazer um cerco à China, chamando os seus aliados ao redor do mundo, Brasil entre eles, conclamando esses países a não aceitar as tecnologias chinesas, 5G, etc. Então, isso foi feito e não tem muita margem para o Biden sair disso. Isso virou consenso bipartidário, né? Conter a China virou uma obsessão nacional nos Estados Unidos. Todo o establishment, republicano ou democrata, eles querem isso, não é? Uma forma, encontrar caminhos de conter a ameaça chinesa. Mas, como você citava, essa opção que o Trump faz pelo nacionalismo, a ideia do America First, ela é movida, ela é motivada pela percepção mais ou menos correta de que o estadunidense pouco escolarizado começou a perder seu emprego, começou a se ver às voltas com uma ameaça, né, dos estrangeiros, empresas começam a ser vendidas para os chineses. Tem até um filme que foi premiado a respeito disso, né? O American Factory é sobre isso. Então, aquele dilema, ele moveu o americano do colarinho azul, como eles chamam, o trabalhador, o operário, a votar no Trump. E não vejo um cenário em que o Biden consiga se desamarrar desse tipo de amarra. Não é? Não vai ser simples, porque, afinal de contas, tem uma pandemia lá fora,
tem desemprego, tem uma população recorde dependendo de seguro-desemprego. Esse trabalhador pode ficar desempregado, né? Ele vai continuar acontecendo por algum tempo. O que é esperado, não é, de mudança em relação à política econômica externa que pode ser amarrado, que pode ser embarreado por essa necessidade da política interna? Não é? Por exemplo, o multilateralismo é um fator ou não? O multilateralismo vai desempenhar um papel simbólico aí. Eu tenho visto, por exemplo, uma mobilização já na OMS, o Partido Democrata, quer rapidamente promover a volta dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde. O mesmo vale para o Pacto de Paris, não é? O Acordo de Paris para o clima. Então, nessas áreas mais simbólicas, e que de fato estão no coração da plataforma eleitoral de Biden e de Harris, eu acho que vai ser muito rápida a adesão ou a volta às organizações internacionais. Eu não sei se o mesmo raciocínio se aplica às instituições econômicas. Eu não acho que os Estados Unidos voltarão a prestigiar a OMC, por exemplo. Já vem as turras há muito tempo, Vivian. Tem uma certa incompatibilidade detectada entre aquela plataforma lá de Genebra, né, a Organização Mundial do Comércio, e os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm construindo ao longo das décadas, então esse é um fenômeno que claramente remete a Obama e até antes dele, a Bush, um sistema de alianças bilaterais. Nunca foi a menina dos olhos a OMC. Então eu não vejo um Biden reinvestindo as suas fichas nesse tipo de organização. O que deve ganhar peso, e já vem ganhando, são os organismos plurilaterais do tipo G20 e OCDE. Eu acho que aí é mais razoável imaginar não o multilateralismo para 180 ou 200 estados, mas o que eles chamam em inglês de like-minded countries, países que pensam parecido, que agem parecido, que têm interesses parecidos. O caso da OCDE é tipicamente um desses, né? É uma aliança de países que tem uma agenda comum. Eu acho que por aí pode avançar. Mas, de um modo geral, a questão é a China, eu acho. A grande questão é a China, a contenção da China pela economia, pela diplomacia, do ponto de vista militar, e, claro, tecnológico, do conhecimento. Eu acho que essa é uma agenda que vai atravessar todas as outras. Agora, E vai, Biden, claro, sim, pode concluir. vai atravessar, inclusive, a economia, o que eu ia dizer é isso, né? Vai chegar lá. A China era decisiva até para a economia, né? Acho que talvez sobretudo. Biden se comprometeu a realizar uma cúpula pela democracia, em defesa do Estado de Direito, dos direitos humanos, do meio ambiente, que isso foi um compromisso de campanha dele, um compromisso do programa mesmo. A cúpula é vista como um movimento de reação que se opõe a essa direita radical, da qual o Trump é um representante, Jair Bolsonaro e outros dirigentes mundo afora, né? Alguns países do mundo têm feito esse movimento. Como é que você acredita que isso vai impactar o Brasil? Como é que nós entramos não só nesse movimento que Biden faz, essa cúpula teria uma reunião para esse ano ainda, de 2021, nesse próximo ano. Como é que esse movimento do Biden impacta o Brasil e os movimentos em relação à economia, os caminhos que ele vai tomar na economia, nas relações internacionais em geral? Eu vou tentar ser sintético aqui. Primeiro, eu não sei se é só uma resposta a esse grupo de países liderados pela extrema-direita. Também acho que tem uma resposta à China muito clara aí. Uma das principais críticas feitas à China é aquela do desrespeito aos direitos humanos, que a China é um país que promove sistematicamente agressões aos direitos humanos. E é um partido que não é um país que não é governado democraticamente, é governado por um partido político. Eu acho que tem também esse esforço de contenção. Isso aparece nos textos elaborados pelo Biden ou pelos seus assessores em política externa ao longo desse processo da campanha eleitoral.
essa proposta de uma aliança de países que pensam parecido, como eu havia citado anteriormente, ela consta já nesses materiais que foram difundidos amplamente e é uma estratégia, sim, de afirmar o que os Estados Unidos têm como os valores fundamentais para a ordem global, não é? Esses que você anunciou aí, Estado de Direito, democracia, capitalismo de livre mercado e por aí vai. Então é uma tentativa de atacar, eu acho, as extremas direitas, essa aliança do Steve Bannon e tal, mas eu acho que também, sobretudo, a China. Contraponto à E China. eu acho que esse ponto é muito central, né? Pela primeira vez na história, eu acho que os Estados Unidos têm, história recente, né? História de 200 anos para cá, os Estados Unidos têm um desafiante que é, de fato, perigoso para as pretensões. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, a União Soviética ela não tinha os fundamentos necessários para fazer frente, fazer face aos Estados Unidos. Talvez a China tenha. Demograficamente, economicamente, tecnologicamente, a China está chegando mais perto. E isso tem gerado reações no establishment, no pessoal que toma as decisões de política externa, de segurança, economia, etc. De tirar dos Estados Unidos a liderança nesses diversos aspectos. Em algum momento futuro, em algum momento, é claro, os Estados Unidos vão continuar per capita o país mais rico por muito tempo ainda. Do ponto de vista da academia, do conhecimento, tem uma dianteira muito folgada, as grandes universidades estão nos Estados Unidos. Do ponto de vista militar, não tem termo de comparação ainda. Os Estados Unidos têm uma longa tradição, não é, de investimento no suas forças armadas, tem ogivas nucleares. A China não consegue também, mas ela se aproxima mais. Ela se aproxima mais do que, por exemplo, a União Soviética na Guerra Fria. Agora, Dadson, o que esperar das políticas intervencionistas dos Estados Unidos? Nós sabemos que tanto democratas quanto republicanos, presidentes democratas e republicanos, ao chegar, ao assumir a cadeira, impuseram, né, em diferentes momentos, políticas intervencionistas extremamente danosas, que deixaram rastro de guerra. O que nós podemos esperar de Joe Biden? Pois é, Vivian, eu não apostaria nisso, não, nesse intervencionismo clássico que envolve deslocamento dos Marines, né, das Forças Armadas. Eu não aposto, pode acontecer, mas eu não apostaria nisso, Mas você não. Para apostaria te no dar um Obama exemplo. fazer isso? Pois é, vamos falar Mesmo. disso. O Obama, tem gente que interpreta que a política externa do Obama foi um dos motivos para a derrota do Partido Democrata. O Partido Democrata ele se engajou em muitas frentes e, no entendimento de muitos, mostrou fraqueza, não é? Lidando ao mesmo tempo com Rússia, com Irã, com Síria, não conseguiu gerenciar aquilo de uma maneira que parecesse proveitosa para os Estados Unidos, né, e para a ordem internacional. Veja o que está acontecendo na Venezuela. Eu acho que aqui a gente tem um exemplar importante do que pode vir a ser essa política intervencionista. O Trump ameaçou mais de uma vez a ação militar na Venezuela. Em alguns momentos encontrando até um entusiasta, um repetidor das suas falas aqui no Brasil, o chanceler Araújo, o próprio Jair Bolsonaro. Eu não acho que Biden seguirá pelo mesmo caminho. Justamente pelo experimento Obama, pela experiência que Obama teve antes, engajando-se em várias frentes e, ao fim e ao cabo, aos olhos do eleitor, perdendo o controle sobre a situação. É muito oneroso para um país que está lambendo as feridas, que está vivendo uma pandemia, que está tem problemas econômicos, sociais, tensões raciais, domésticas. Esse país se engajar no fronte externo custa, é caro, é difícil. Uma questão como a Venezuela, para mim, cheira a Vietnã, sabe? Entrar num conflito que não tem nada a ver
que está se tornando cada vez mais internacional, porque quando se fala de Venezuela, a gente está falando de Rússia dando apoio militar, de China dando apoio econômico. Então, assim, eu não acho que seja uma ação muito lógica para este momento, em que os Estados Unidos estão em frangalhos domesticamente. Acho que está mais para uma conjuntura de isolamento. Os Estados Unidos têm dessas coisas. A gente fala de intervencionismo, mas se esquece também que depois da guerra civil deles, eles se voltaram para dentro. Ou mesmo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, se voltaram, ficaram introvertidos. Eles têm dessas coisas também. Nós vimos aí logo depois desculpe, você ia dizer? Não, pode ser que tenha chegado um momento desses, né? Assim, eu acho que pode ser. Enfim, depois da anunciada vitória do Joe Biden no sábado, a gente viu diversos chefes, né, de Estado reconhecendo a vitória, parabenizando e tal, outros ainda reservados, como o caso da China e da Rússia, dizendo que vão, no momento apropriado, se manifestar diante do embate lá interno, da judicialização e tal. O próprio México, não é, que faz lá a fronteira e tem questões bastante delicadas com os Estados Unidos também se manifestando assim. E os demais chefes de Estado na Europa parabenizando e tal. E o Brasil, nem o Itamaraty, nem o presidente Jair Bolsonaro disseram gato. Eu queria que você comentasse isso e dissesse para nós qual que é a perspectiva, não é, dessa vitória de Joe Biden, dessa derrota de Trump, que tinha uma relação que o presidente Jair Bolsonaro mantinha uma relação com quem mantinha uma relação pessoal. Primeiro é importante dizer que isso não tem precedente histórico no Itamaraty. O Brasil não reconhecer o presidente eleito dos Estados Unidos é, de fato, algo novo. Alguns têm alegado que FHC só cumprimentou o presidente Bush lá no ano 2000, 40 dias depois, mas é porque ali, de fato, havia indefinição quanto ao vencedor da eleição. Não é? É outro cenário. Este cenário de 2020 é claríssimo. Para Trump eventualmente reivindicar uma vitória, ele teria que virar o resultado em 4, 5 estados diferentes. É assim, tende a um impossível estatisticamente, não é muito improvável que vá acontecer. Então, essa postura do Itamaraty ela é novidadeira, ela é inédita, e é importante, Vivian, fazer uma qualificação, porque China e Rússia, por exemplo, o Biden referiu-se naquele debate da CNN, um dos últimos, acho que foi o último em que os dois participaram, ele se referiu a Xi Jinping e a Vladimir Putin como bandidos. O Biden usou essa expressão forte, thugs em inglês. Eu entendo que Xi Jinping e Putin não queiram também ficar muito gentis e é compreensível, eles foram citados nominalmente de forma pejorativa. O caso do México, eu também acho que você está certa, é fronteira, tem muita coisa envolvida, o cálculo tem que ser muito mais preciso ali, não querendo justificar, porque eu acho que não é justificável, mas eu entendo mais o que está se passando ali. O caso brasileiro eu não entendo absolutamente, ou até acho que entendo, mas não é, enfim, publicamente, você não consegue encontrar argumentos republicanos. Não dá. É só a aliança personalista entre Trump e Bolsonaro. Para nós? Qual que é o custo dessa não manifestação e das relações mais pessoais travadas com o presidente anterior, que é o oponente, não é? Claro, assim, o custo pode ser considerável. Hoje mesmo, numa entrevista, se não me engano, na Folha de São Paulo, Sérgio Amaral, que foi embaixador do Brasil até o ano passado lá, que é um homem muito tarimbado, foi ministro de Estado do Desenvolvimento, enfim, não é exatamente, não é uma pessoa, não é um leviano falando. Ele disse: a gente já tem problemas sérios com a Europa, passaremos a ter com os Estados Unidos. Né? Ele foi muito claro nesse sentido. O que eu acho, Vivian, é o seguinte: o mundo tem 200 países, mais ou menos, 3/4, 150 países
já cumprimentaram Biden, reconhecendo a lisura do pleito, perfeito funcionamento dos procedimentos eleitorais da democracia estadunidense. O mundo, 3/4 do mundo, já deram o sinal para onde que esse processo vai. Não adianta espernear, resistir. Quem está ficando para trás, a turma, esse último quartil aí, esses últimos 25%, certamente vão ser lembrados no momento futuro. E não vai ser uma lembrança terna, uma lembrança carinhosa, não é? Vai ter um preço. Agora, naturalmente, o Brasil é grande demais também para ser ignorado. Então, eu não acho que o Brasil será colocado de fora, assim, colocado em ostracismo, fora do circuito internacional, não vai virar um pária no sentido estrito da expressão. Eu acho que isso é muito difícil. Vamos nos lembrar de uma coisa: tem 1,5 milhão de brasileiros nos Estados Unidos e também tem 300 mil estadunidenses aqui. A gente tem conexões bilaterais importantes, né? Então não dá para simplesmente romper. Vai continuar. A relação Brasil-Estados Unidos vai seguir como tem que ser. Davison, muitíssimo obrigada por essa boa conversa. Obrigado a você, Vivian. Sempre um prazer. Eu conversei com o cientista político Davison Belém Lopes, ele é professor de política internacional e comparada da UFMG. E nós falamos aqui da vitória do democrata Joe Biden, da reação do presidente Donald Trump e como é que isso repercute dentro dos Estados Unidos, externamente, as consequências internacionais, inclusive para nós, como é que isso vai nos afetar, refletir no Brasil e no governo Jair Bolsonaro. Obrigada de novo, um abraço, até a próxima.